Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E gente, vocês estão vendo aqui essa linda orquídea avermelhada, difícil até de focar, se eu chegar muito perto vai desfocar por causa da problemática da cor vermelha. Pois bem gente, vocês estão vendo essa haste maravilhosa aqui. Essa, para quem não conhece, é a Renanthera coccinea, gente. Isso mesmo. Uma orquídea que está a sol pleno, extremamente rústica e de facílimo cultivo, que adora calor e muita umidade, além de boa ventilação, gente. O vídeo de agora é para falar das fases do desenvolvimento dessa orquídea, o seu jeitão e algumas dicas rápidas de cultivo, gente. Então, vamos lá então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui a Renanthera. Essa aqui é a planta da Renanthera. Vocês veem aqui, olha essa raizona monstruosa aqui. Aqui ela aqui, ó, lembra um pouco um epidendro, mas não tem nada a ver. Também lembra um pouco uma vanda. E isso mesmo, gente, ela é uma vandácea. Ela é do mesmo grupo das vandas. Das vandas, das phalaenopsis, dos angraecums, das aerides. Ela é uma aeridínea, assim como as vandas, gente. E a característica marcante desse grupo de plantas, que eu vou falar daqui a pouco, é que elas são monopodiais. Daqui a pouco, lá na frente, gente, eu vou estar explicando o que é isso, perfeito? Agora, vamos entender um pouco como é que é as fases do desenvolvimento, a fenologia, o seu comportamento ao longo do ano. Vamos lá, então? Bom, gente, eu fiz um vídeo recentemente, que vai estar linkado agora, no momento que eu vou estar falando, sobre Vandateres, que é essa outra planta aqui, que é uma planta assemelhada a essa, é do mesmo grupo, é uma vandácea também, o papilionante ou a Vandateres, perfeito? E o comportamento da Renanthera é muito parecido com o da Vandateres, é bastante parecido, embora a planta tenha uma característica diferente, o seu corpo é diferente, mas o seu desenvolvimento é bastante semelhante, gente. Ou seja, ao longo de todo o ano, essa planta tem um crescimento contínuo. Então, aqui não vou precisar ficar muito descrevendo cada estação do ano, porque o seu crescimento é contínuo ao longo de todo o ano. Porém, nos meses de outono, geralmente inverno, os meses mais frios, o que acontece? O seu desenvolvimento de folhas ele desacelera e pode acontecer igual acontece com vandas, ou seja, nos meses de inverno, onde o inverno é extremamente rigoroso, pode acontecer, gente, de essa planta dar uma paralisada do crescimento. E assim, quando volta a esquentar o tempo, vem aí a primavera, o verão, ela volta a ter o seu crescimento acelerado novamente no seu ritmo normal, que é um ritmo lento, né? As vandáceas em geral têm um crescimento devagar, porém essa é uma planta muito rústica e de facílimo cultivo. Assim como essa planta vai crescendo, gente, ela vai emitindo, conforme ela vai botando as folhas, ela vai colocando raízes novas ao longo do seu corpo vegetal, perfeito? Certinho? E no final do inverno, entrando no final do inverno, início da primavera, gente, lá para final de julho, agosto, entrando para setembro, essa planta emite suas hastes florais, ó. Então aqui temos uma haste floral ainda de uma outra aqui em formação, ó. Então ela emite sua haste floral que vai crescendo, sempre saindo da base de uma folha e geralmente setembro, outubro, novembro é o auge da sua floração, gente, enquanto ela está se desenvolvendo, ou seja, ela floresce enquanto está crescendo, perfeito? E sua floração é sempre na primavera. Esse é o comportamento básico dessa planta, gente, assim como outras vandáceas. Crescimento mais acelerado com enraizamento abundante na primavera e verão e crescimento mais lento, desacelerado no outono e inverno, com menos raízes e menos crescimento de folhagem. E no caso da Renanthera coccinea, sua floração é na primavera, gente, perfeito? Então esse é o jeitão básico dessa planta em especial que eu estou falando. Lembrando aqui, gente, que outras renantheras podem ter variação no seu comportamento. Então, esse vídeo aqui ele é mais específico para a Renanthera coccinea, que é essa daqui, e seus híbridos, que têm um comportamento semelhante. Perfeito, gente?
Então, falei um pouco das fases do desenvolvimento dessa planta, que é bastante simples, não tem muitos detalhes. E agora vamos falar um pouquinho do corpo dessa planta. Vamos lá? Vamos aprender um pouco sobre o vegetal dela. Bom, gente, Renanthera coccinea. Vamos então ao seu corpo. Como eu tinha dito, essa é uma vandácea, o nome mais preciso é a Eridínia, e ela é uma planta monopodial, como vocês podem ver aqui, ó, lembra até um epidendro, gente. Mas o que vem a ser monopodial? Assim, como eu já expliquei no vídeo da Vandateres e de Vandas híbridas, monopodial são aquelas orquídeas que têm um crescimento em pé único. Pé único, podes de pé e mono um pé. Então ela cresce apenas um caule que vai tendo um crescimento indefinido. Então esse caule aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, esse é o caule da Renanthera. Ele vai colocando folha, 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 folha e a vida inteira, não para de crescer folha. Diferente de uma Cattleya, por exemplo, que ela tem o seu pseudobulbo e o seu rizoma. O pseudobulbo cresce até um determinado tamanho, coloca suas folhas, floração se for o caso, e para de crescer. E aí então a planta emite uma nova brotação que vai formar um novo pseudobulbo e assim vai se repetindo esse padrão, perfeito? Vários pés. No caso aqui é uma monopodial. E para mais detalhes, mais aprofundamento sobre esse assunto, gente, vou estar deixando aqui o link do lado direito também sobre o vídeo sobre morfologia externa de orquídeas para leigos, gente, que também está bem detalhado em texto e fotos lá no blog Orquídea Sem Mistério, que eu também vou deixar linkado na descrição do vídeo. Perfeito, galera. Então, aqui está, ela é uma monopodial. E o interessante, assim como a Vandateres, ela é uma monopodial que tem alguma facilidade de ramificação. Diferente um pouco da Vandateres, que é altamente ramificável, ela ramifica bastante. Já a Renanthera, ela não ramifica tanto igual a Vandateres, mas ela também ramifica com alguma facilidade. Eu vou mostrar alguns outros pés que estão no poste para vocês verem de Renanthera, e alguns têm até ramificação. Então eu vou mostrar para vocês. E essa, gente, é uma planta que lembra bastante o epidendro. Diferente da Vandateres, que tem folha terete, aquela folha roliça e fina, essa aqui tem a folha aberta, lembrando até a folha de epidendro. Mas ela não é epidendro. Epidendro é planta simpodial, tem crescimento determinado, finito. E Renanthera tem crescimento monopodial, crescimento em único pé indefinido. Ela não tem rizoma, perfeito, gente? E as suas raízes? As raízes dela, diferentes das do epidendro, são muito grossas, ó. Olha como é grossa essa raiz em relação à raiz do epidendro. Olha o meu dedo e olha a raiz dela. Como é grossa, né, gente? É uma raiz bem grossa, enquanto epidendro é fininha. Então não confundam epidendro com Renanthera. E, diferente do epidendro, que geralmente as raízes saem mais da base, embora pode sair algumas no meio do pseudobulbo do epidendro. E lembrando, o epidendro tem um tipo de pseudobulbo. Já isso aqui não é pseudobulbo, isso aqui é apenas um caule, perfeito? E as suas raízes saem sempre, ó, do meio do caule. Olha aqui, ó, gente. Aqui temos uma base de folha com a sua gema. E a raiz sai geralmente dessas nozinhos, onde está a base da folha, perfeito? Diferente do epidendro. Então as raízes saem daqui, em toda a extensão do seu caule. Ó, outra raiz aqui, outra raiz. E assim vai, conforme o caule vai crescendo, ela vai emitindo raízes no meio do caule. Perfeito, gente? Então, esse é o jeitão básico. É uma folha mais carnosa, né? Vocês podem ver, ela é uma folha bem carnosinha. E o interessante que é diferente do epidendro, gente, que aí é fácil de vocês perceberem. Vocês estão vendo aqui, ó, isso é muito típico nas vandáceas de modo geral. Vamos ver se foca, né? Para ficar melhor. Vocês estão vendo, ó, esse cortezinho no final da folha? Vou pegar um outro ângulo aqui que fique mais fácil, ó. Vocês estão vendo esse cortezinho aqui, ó? É típico de vandácea, gente. Diferente do epidendro,
as vandas, elas têm esses cortezinhos no final das folhas. Quase tudo quanto é vandácea tem esse cortezinho, gente. Então, vocês conseguem, ó, separar fácil uma renântera de um epidendro pelo corte do final da folha. Como vocês estão vendo aí, eu estou circulando agora no vídeo, ó. Toda vandácea tem esse cortezinho no final da folha, gente. É típico delas. Perfeito. Então, se você tem dúvida se é uma vandácea, uma renântera ou uma aracnis, que também é muito parecido, ou um epidendro de crescimento longo, é só você procurar o corte no final da folha. Epidendro não tem esse corte, a folha é inteira, ela faz a curvinha. E as vandáceas, de modo geral, tirando as de folha terete, claro, tem essa reentradazinha no final da folha, que está circulada aí, esse cortezinho, gente. Perfeito, então, e as folhas geralmente são bem mais grossas, como vocês podem ver. Perfeito? E da onde sai a haste floral da nossa renântera, gente? Bom, assim como outras vandáceas, a haste floral sai da base da folha, sempre onde tem uma gema. Cada base de folha, deixa eu pegar aqui, ó. Cada base de folha, não tem como a gente ver, porque ela está em dormência, tem uma gema, perfeito? E essa gema, ela dependendo da situação, ela pode virar uma haste floral, como está aqui, ou pode virar uma ramificação. Geralmente as ramificações vêm nas hastes nas gemas que estão mais na parte de baixo do seu caule, que já estão até sem folhas. Então, aqui vocês podem ver, ó, perdão, aqui temos, ó, uma haste floral, ó, saindo da base da folha ali, como vocês podem ver, perfeito. E virando aqui essa haste linda que está florida aqui, gente. E outra opção é a gema virar um broto, ok, gente? Então, esse é o jeitão clássico do corpo da Vanda teres, que também é muito semelhante ao corpo da Aracnis, que vai ser uma orquídea que no futuro, quando eu tiver uma disponível, falarei para vocês sobre ela também. Agora sim, vamos a algumas dicas de cultivo dessa magnífica planta, gente. Vamos lá? Pronto, gente. Agora vamos a dicas de cultivo das renânteras coccinhas. Bom, vou dar uma afastada aqui só para vocês verem onde é que essa daqui está em especial. Olha só, ela está no pau de bromélias. Isso mesmo, gente, aquele pau de bromélias que eu já mostrei para vocês uma vez. E assim como no vídeo da Vanda teres, essa renântera, o seu cultivo mais acertado e mais eficiente é o cultivo rustificado. Ou seja, é aquele cultivo onde vai ter mínimo de cuidados. Ou seja, no máximo basicamente vai ser água e eventualmente algum pouco de adubo e sempre com sol pleno direto. Ou seja, é uma planta acostumada ao seu ambiente e geralmente é um ambiente de muita insolação e muito calor. Então, é muito importante, quem adquiriu sua Vanda teres e ela veio de condição de sombreamento, seja que estava numa árvore muito escura, ou seja, que veio de um orquidário com sombrite de 70% ou até mais escuro e nunca floresceu, é importante que você comece a fazer o processo de rustificação dessa planta, gente. Esse processo ele não deve ser de uma vez, você deve fazer aos poucos, ou seja, você deve ir adaptando a sua planta aos poucos ao sol pleno. E sempre lembrando, é importante vocês prepararem um ambiente que tenha bastante umidade, ventilação moderada e muito sol. É o que elas gostam, muita umidade, muita insolação, perfeito? E vocês vão acostumando elas a esse tipo de ambiente aos poucos, ok, gente? E a melhor época para estar começando o processo de rustificação da sua Vanda teres é no inverno, que aí o sol é mais fraco e a chance de queimar é menor. Mas mesmo assim, é normal durante o processo de rustificação, gente, ocorrer queimaduras em suas folhagens. Porque geralmente quando elas estão em condições de muito sombreamento, as folhas geralmente são mais finas e estão muito mais abertas e mais largas do que quando vocês estão vendo aqui. Que essas aqui já são plantas rustificadas e preparadas para sol pleno. Então,
Geralmente as folhas ficam um pouquinho mais em pé, não ficam tão abertonas, ficam um pouco mais estreitas e são mais adaptadas a essa condição. Ok, gente? Esse é o primeiro passo, rustificação. Segundo passo importante é o tamanho do suporte, ou seja, Vandateres renantera, assim como Vandateres e Arachnis, é uma planta de suporte. A coisa mais importante para ela não é vaso nem substrato, ela não precisa disso, e sim o suporte. O suporte para Vandateres, para renantera, como o caso aqui, não deve ser muito alto. Então, a altura de 1,5 m, como é mais ou menos esse pau de bromélias aqui, ó, é uma altura perfeita para a sua renantera, ok? Mas ela pode ser plantada em suportes mais altos também, como eu vou mostrar lá, que ela está num poste de luz a pleno sol e florescendo abundantemente. Então, é uma outra opção também. Mas em suportes mais baixos, você tem mais facilidade de fazer a sua renantera florescer. Por quê? Porque no suporte baixo, rapidamente, né, ela ultrapassa o tamanho do suporte e fica com o terço superior livre, como vocês estão vendo aqui, ó. O terço está livre. Isso é perfeito, porque isso estimula a floração. Ela estando com a parte superior dela livre, sem contato com nenhuma estrutura, sinaliza ela que ela já passou o alto da copa das árvores. E o fato dela ter passado o alto da copa das árvores indica que não tem nada atrapalhando então os polinizadores de estar reconhecendo as suas flores, que não tem cheiro, é apenas cor. Então ela pode florescer perfeitamente e assim ficar uma planta muito bonita. Então, nos suportes de tamanho até 1,5 m, 1,80 m de altura, é muito fácil elas florescerem. Já quando se usa árvores ou coqueiros, palmeiras como suporte, qual é o problema? No caso de árvores, é mais complicado, por quê? Porque é muito sombreado, então ela vai ter que crescer na árvore, vai ter que ultrapassar o tamanho da sua copa, para então passar uns 50 centímetros do tamanho da copa para florescer só lá em cima, gente. Então, o problema das árvores é que elas só vão florescer depois que ultrapassar o tamanho da copa, geralmente. No coqueiro, na palmeira ou no poste, é mais fácil um pouquinho porque bate muito sol e só tem aquela copa. Mas se ela crescer agarrada o tempo todo, ela também pode só florescer depois que ultrapassar a copa do coqueiro da palmeira. Perfeito? Mas, nesse tipo de suporte, se você soltar o terço superior dela, como está aqui, ó, vamos supor que aqui fosse um coqueiro, uma palmeira, e ela estava totalmente agarrada nesse coqueiro, nessa palmeira, né? Aí mais ou menos lá para março, abril, que é o início do outono, eu vou lá e soltei esse terço superior, desagarrei as raízes que estavam lá e deixei esses 50 centímetros soltos da planta. Isso também vale para Vandateres e para Arachnis. Aí, geralmente nesse tempo, vai dar tempo da planta entender que ela passou o alto da copa da árvore e ela está solta, e isso vai estimular sua floração na próxima primavera. Perfeito? Então, no coqueiro e na palmeira, dá para você soltar o terço superior e ainda assim a planta florescer. Vocês vão ver lá no poste isso acontecendo. Perfeito? E os tipos de suportes? Como é que a gente pode montar esse suporte, gente? O suporte, ó, como vocês podem ver aqui, é um pau com bromélias. As bromélias, além de serem muito bonitas e de fácil manutenção, elas garantem a umidade necessária e nutrientes, porque aqui cai poeira, cai resíduos orgânicos, insetos mortos e tudo, e algumas raízes dessas plantas, elas vão lá e captam essa água nutritiva das bromélias. Então, além de ser bonito, ela garante umidade e um ambiente adequado para suas Vandateres e renânteras, e ainda é uma solução nutritiva, sem esforço, adubação de graça, com que as bromélias ajudam a captar os nutrientes da natureza e as Vandateres podem pegar, as renânteras podem pegar a hora que quiser dentro de seus copos. Perfeito? E o melhor de tudo, não dá mosquito da dengue, e a manutenção disso aqui, ó, é quase
zero. Isso mesmo, manutenção extremamente baixa, gente. É muito fácil de cuidar desse conjunto todo aqui. O suporte, o pau em si, ó, é importante que ele seja adequado para as suas raízes se fixarem. Ela precisa se fixar. Então aqui vocês podem ver, ó, tem misturado aqui raiz de renântera, raiz de vandateres, tem epidendro aqui também, tudo misturado, perfeito? E, ó, eficientemente agarrado aqui, como vocês podem ver, ó. Isso aqui é um caibro de maçaranduba que está fixado num suporte de concreto. Depois eu vou estar ensinando como fazer esse modelo de suporte de pau de bromélias. E aqui você pode amarrar suas renânteras, a maçaranduba, ou a peroba, ou a ipê, qualquer madeira de longa durabilidade que aguenta bastante o tempo e que não tenha muito tanino, é perfeito para você plantar suas orquídeas. Só não pode usar, claro, madeira tratada, porque elas não vão gostar nem as bromélias. Ok, gente? Então aqui no meu caso é maçaranduba, mas na sua região pode não ter, mas pode ter ipê, pode ter peroba, pode ter roxinho, ou outra madeira de longa durabilidade que elas gostem. Aí você pode usar perfeitamente. Ok? E basicamente é só amarrar elas no suporte espalhado. Então aqui, ó, tá tudo misturado aqui. Isso mesmo, gente, tudo misturado. Certinho. Esse suporte tem 1,5 m. E outras opções de suporte que vocês podem utilizar. Pode ser feito um poste de concreto? Pode sim. Aqueles morões de concreto para cerca dá ótimo suporte também para vandateres, para renântera e essas vandáceas de cultivo rústico de modo geral. Primeiro porque ele é concreto e o concreto depois de envelhecido ele fica inerte e ele é bastante rugoso, então ele permite uma fixação das raízes perfeita. Então você pode amarrar as bromélias, pode amarrar essas vandateres, essas renânteras, como está o caso aqui, perfeito? Outro sistema de suporte que você pode usar são cercas. Você pode pincar estacas de madeira, por exemplo, ou de concreto, e colocar um telado e preparar um canteiro no chão, bonitinho, com brita, onde você vai colocar ali bromélias e fincar as suas vandateres, suas renânteras, suas aráquises ali, para ela se apoiar naquele telado de alambrado que você fez no chão ali, perfeito? Então, ela pode ser plantada no esquema de cercas também, é muito utilizado, inclusive no cultivo comercial dessas plantas, o esquema de cerca, de alambrado, perfeito? Ok, gente? Então, essa é uma maneira de você são alguns exemplos de suporte. Podem ser suportes isolados também, basicamente você finca uma estaca de concreto ou de uma madeira boa no chão, como eu mostrei nas vandateres, e aí você pode estar amarrando ali suas renânteras, suas vandateres e suas bromélias nesse tipo de suporte isolado também, gente. Então, são algumas maneiras da gente estar plantando, perfeito? E em relação ao tipo de clima e ambiente que ela gosta, como eu falei, ela gosta de sol pleno, ambiente ensolarado, isso mesmo, bastante luz, e ela tolera muito calor, ela prefere ambientes mais quentes do que ambientes com muito frio. Porém, ela necessita de bastante umidade, ela não gosta de ambiente muito seco que ela desidrata fácil. Tem que ter sol, calor, porém umidade. Então ela é uma planta de ambientes úmidos. Certinho? Essa é uma planta, ela pode ser considerada uma planta que dá para cultivar de todo quanto é tipo de jeito. Ou seja, ela pode ser fincada na terra, mas ela é uma planta epífita por definição, gente. Porém, como ela não tem substrato definido, ela pode ser fincada na terra. Algumas raízes podem inclusive penetrar na terra, mas a grande maioria das raízes ficam soltas, aéreas. E uma parte também se fixa na estrutura. Ela também se fixa muito fácil em muros de concreto, gente. Muros de concreto onde você mantém umidade e tenha sol, elas também vão ter um bom desenvolvimento. Em relação à rega e adubação. Rega, gente. Basicamente você vai regar ela, no caso dela estar em cultivo aberto, em suportes abertos, no jardim, por exemplo, ela fica linda no jardim.
basicamente é só mangueirar e pode ser todo dia. Como ela está totalmente aérea, suas raízes expostas, você pode molhar ela todo dia sem problema nenhum. Regas diárias com mangueira forte mesmo para molhar bem suas raízes, não tem problema. Ela vai aceitar sem problema nenhum, é mais que o suficiente. E adubação, você pode estar fazendo adubação com os adubos de orquídeas solúveis de vez em quando. Lembrando que uma vez que ela está no tempo, ela tem um pouco mais de facilidade de capturar nutrientes que vêm com o ar, principalmente quando chove. Mas você pode estar complementando com adubações feitas para orquídea que a gente pulveriza nela para dar um pouco mais de força. Se quiser colocar umas trouxinhas perto delas, de adubos de liberação lenta, solúveis, não tem problema. E com as bromélias por perto, ela já tem um suprimento quase que ilimitado de adubos para seu desenvolvimento pleno, gente. Perfeito. Então, é uma planta de baixíssima exigência, principalmente quando a gente acerta o ambiente para ela. Ok, gente? Em relação a replante e divisão. Bom, para replantar uma renântera é muito fácil. Por exemplo, eu tenho essa planta aqui, ó. Se eu quiser tirar uma muda dela ou um corte dela, como é que eu faço? Basicamente, eu preciso pegar um pedaço dela, quanto maior, melhor, mas basta que esse pedaço tenha pelo menos uma raiz dessa aqui. Se tiver 2 ou 3 raízes, melhor ainda. Então, por exemplo, eu poderia pegar isso aqui, ó, e cortar abaixo dessa raiz aqui, ó. Isso aqui seria uma muda, perfeito? E a parte de baixo da planta, o que que aconteceria? Ela iria emitir uma brotação lateral, ou às vezes até 2 ou 3, para continuar o seu desenvolvimento normalmente, gente. Isso mesmo. Se você corta ela, você estimula a brotação lateral da parte de baixo. E a parte de cima, depois de plantada, continua crescendo normalmente. Esse é o jeitão bem legal das renânteras, coccíneas e da Vanda teres também, gente. E o aracnes também entra nessa brincadeira. Perfeito. Em relação a pragas e doenças, é muito difícil, muito mesmo, essa planta precisar de alguma pulverização de qualquer coisa. É extremamente raro essa planta adoecer ou pegar cochonilha ou pegar qualquer coisa. É uma planta extremamente rústica. Uma vez essa planta rustificada, né, o processo de rustificação tendo sido feito, é praticamente inexistente problemas significantes de ataque de pragas e doenças, gente. Então, não é uma preocupação geralmente com esse tipo de planta, pragas e doenças. É extremamente raro em condições de rustificada. Claro que plantas que não estejam rustificadas, estejam sendo cultivadas como outras orquídeas, de vasos, em ambiente sombreado e tudo, a chance de você ter problema com elas é muito maior. Agora, a planta rustificada, além dela florescer muito melhor, é quase que inexistente tratamento, aparecimento de pragas e doenças, gente. Ok. Então, essa é uma planta muito tranquila e você pode fazer muda dela a qualquer época do ano. Qualquer época do ano pode se cortar ela. Não tem frescura. Perfeito, gente. Então, aqui eu mostrei para o exemplo do vídeo aula, esse aqui do pau de barro. Agora eu vou mostrar para vocês a do poste de luz que está lá para vocês. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Estou aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tá aqui, ó, do poste. Então, olha só isso, gente. Vejam só. Olha onde está aquela floração dessa renântera lá em cima no poste. Olha o tamanho da haste floral. Olha aqui mais embaixo, mais plantas crescendo e as bromélias aqui. Então também, ó, é um poste de bromélias renânteras e falta só colocar aracnes e vandateres aqui para ficar completo. Ainda vou colocar. Perfeito, gente? Então vejam só, essas são plantas maiores. Olha o tamanho dessa haste floral. Olha que espetáculo o tamanho dessas hastes florais, gente. Vejam só, é a mesma renântera. Vocês podem ver. Olha o detalhe da flor de perto, né? Estava focado, já desfocou. Planta vermelha é muito enjoado para focar. Essa cor vermelha sempre dá muito trabalho. Mas ela é uma planta belíssima, gente. Olha só.
olha que espetáculo, ela foca e desfoca. Mas mesmo assim, eu queria mostrar para vocês e já consegui o suficiente. A beleza que é a flor da renântera, gente. Perfeito. Tentando mais um pouquinho só, olha isso. Né? É muito difícil ela, olha só. É bonito demais, né, gente? Olha que beleza. Perfeito, é uma haste gigantesca. Aqui aquilo que eu falei, essa daqui floriu até fora de época esse ano e floriu de novo. Olha como ela está bem solta, o que estimula muito a sua floração e com certeza também vai fazer ela ramificar bastante isso aqui. Aqui vocês podem ver várias subindo. Olha como as raízes já se agarraram, né? Tem as amarrações ainda, mas olha só como as raízes já abraçaram o poste de concreto. Para vocês verem, ó, e ela pega sol pleno. E essa daqui eu nem molho, não adubo, não faço absolutamente nada. Elas estão completamente rustificadas. Então vocês podem ver, ó, a floração lá no alto do poste. Deve estar uns 3,5 metros de altura. E aqui embaixo as suas bromélias respectivas. Isso mesmo, ó. Então tem aqui as bromélias para dar um pouquinho de umidade e onde elas podem estar jogando um pouco de raiz para pegar um pouco de nutrientes também. Perfeito, gente. Então tá aqui, ó, plantas de cultivo muito fácil, cuidados quase zero. Essas são as renânteras coccinea, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e se sim, deem um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos e convide a se inscrever no canal também, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.